E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está dando o que falar: a relação entre China e Rússia. Pois é. Recebemos um dossiê completinho sobre essa dupla. Análises de especialistas internacionais, relatórios, tudo. A gente vai dissecar essa relação, entender as motivações por trás dessa parceria e, claro, tentar prever o impacto dessa união no tabuleiro geopolítico mundial. A gente vive num mundo globalizado, né? O que acontece lá na China e na Rússia acaba respingando aqui no Brasil também. Verdade. Mas antes da gente viajar para o futuro, acho que vale a pena dar uma olhada no retrovisor e entender como essa relação evoluiu ao longo do tempo, né? Concordo. Afinal, a história dessa dupla é cheia de altos e baixos. Se a gente voltar lá para a época da Guerra Fria, China e Rússia eram mais rivais do que amigos, disputando a liderança do bloco comunista. Mas com a queda da União Soviética, o jogo virou completamente. E teve um momento específico que marcou essa virada. Tipo um evento que selou a paz entre os dois países. Sem dúvida. A gente pode apontar para a demarcação da fronteira entre China e Rússia lá em 2006 como um marco importantíssimo. Imagine só, mais de 4.000 quilômetros de fronteira finalmente definidos, Ó, resolvendo uma série de disputas territoriais que assombravam a relação entre os dois países. Nossa. A partir daí, as coisas começaram a fluir de forma muito mais harmônica. Então, digamos que eles fizeram as pazes e resolveram focar nos interesses em comum, né? E quais seriam esses interesses na sua visão? O que une China e Rússia, em grande parte, é a percepção de que os Estados Unidos representam uma ameaça em comum. Os dois países se incomodam, por exemplo, com a expansão da OTAN, com a influência americana na economia global, Hum. com as disputas por áreas estratégicas no mundo. Entendi. É como se eles tivessem um inimigo em comum. E isso acaba se aproximando dos dois, né? Isso. Mas além dessa questão da ameaça americana, tem mais alguma cola que une essa dupla? Outro fator crucial é a sintonia entre os líderes Xi Jinping na China e Vladimir Putin na Rússia. Os dois têm uma visão de mundo muito parecida. Compartilham valores autoritários e, ao que parece, construíram uma relação pessoal de confiança mútua. Essa sinergia no topo facilita a cooperação em diversas áreas. interessante. Mas me diga uma coisa, essa amizade toda não é só de boas intenções, né? Não. Imagino que cada um deles esteja de olho nos benefícios que essa parceria pode trazer. Com certeza. A China, por exemplo, se beneficia enormemente da Rússia no campo econômico. A gente pode destacar, por exemplo, a compra de combustíveis fósseis e outros recursos naturais a preços bem camaradas. Além disso, a China tem acesso à tecnologia militar russa, que é um trunfo e tanto. E para completar o pacote, a Rússia ajuda a China a driblar as sanções impostas pelo Ocidente, abrindo portas para o mercado chinês e oferecendo alternativas para transações financeiras. E para a Rússia, quais são as vantagens? A Rússia, por sua vez, encontra na China um mercado consumidor gigante para os seus produtos, especialmente agora com as sanções ocidentais limitando seu acesso a outros mercados. A China tem investido pesado em infraestrutura na Rússia, financiando projetos de ferrovias, gasodutos e por aí vai. E não podemos esquecer o apoio diplomático que a China oferece à Rússia em fóruns internacionais, ajudando a fortalecer a voz de Moscou no cenário global. Então, até aqui a gente viu que essa parceria tem suas raízes na história e interesses convergentes e numa relação pessoal entre os líderes. Parece uma equação bem sólida, né? Mas, e com a guerra na Ucrânia, essa amizade passou por algum teste de estresse. Com certeza, a guerra na Ucrânia lançou um novo desafio para essa relação. A China se viu numa sinuca de bico, tendo que equilibrar seus interesses com a pressão internacional. Por um lado, ela não quer condenar abertamente a Rússia, seu parceiro estratégico. Por outro lado, ela também não quer se isolar do Ocidente e sofrer as consequências. A China não quer comprar briga com ninguém, né? Mas essa postura neutra não gerou atritos com o Ocidente. Claro que gerou. Os Estados Unidos e seus aliados têm pressionado a China para condenar a invasão russa à Ucrânia e para evitar qualquer tipo de ajuda a Moscou que possa minimizar o impacto das sanções. Mas a China tem resistido a essa pressão, argumentando que busca uma solução pacífica para o conflito e que mantém sua autonomia na condução de sua política externa. Parece que já está jogando um jogo bem estratégico, né? Tentando manter uma boa relação com a Rússia sem comprar briga com o Ocidente. Exatamente. E essa ambiguidade da China levanta uma pergunta interessante. Será que a guerra na Ucrânia, de alguma forma, acabou beneficiando a China? Como assim? Pense bem, enquanto o mundo está focado na guerra na Ucrânia, a China pode estar aproveitando para avançar seus interesses em outras áreas, como no Mar do Sul da China ou em relação a Taiwan, por exemplo. A atenção global voltada para o conflito na Europa pode dar à China mais espaço de manobra para consolidar sua influência em regiões estratégicas. Eita, é como se a guerra na Ucrânia fosse uma cortina de fumaça para a China. Né? Uma distração que permite ela agir de forma mais discreta em outras áreas. Mas e aí, nesse jogo de xadrez global, qual é o papel da Índia? A Índia, com suas relações históricas com a Rússia e sua rivalidade crescente com a China, deve estar se sentindo bem espremida no meio dessa história toda, né?
Com certeza. A Índia é um ator fundamental nesse cenário geopolítico. Ela depende da Rússia para o fornecimento de armas, mas ao mesmo tempo se preocupa com a crescente influência da China na região. A Índia está num beco sem saída. E como ela tem lidado com essa situação? A Índia tem buscado diversificar suas parcerias, se aproximando dos Estados Unidos, do Japão e da Austrália. Eles formaram o que chamam de Quad, uma aliança estratégica que busca conter a expansão chinesa na região do Indo-Pacífico. Então a Índia está buscando novos amigos para não ficar refém da Rússia, né? Mas e essa corrida armamentista que a gente está vendo no mundo, com a China e a Rússia investindo cada vez mais em armas e tecnologias militares, não te preocupa? Me preocupa bastante. A gente vive num momento delicado com risco de conflitos em várias partes do mundo. Essa corrida armamentista só aumenta a instabilidade global e nos coloca mais perto de um cenário catastrófico. Realmente preocupante. E essa parceria entre China e Rússia, o que ela representa para o futuro da ordem mundial? A gente caminha para um mundo multipolar com a China e a Rússia desafiando a hegemonia americana. Ou a gente está exagerando? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A relação entre China e Rússia coloca em xeque a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. A gente já observa uma erosão das instituições multilaterais, uma polarização ideológica e uma disputa cada vez mais acirrada por recursos e influência global. Um cenário complexo e imprevisível. Parece que o mundo está ficando cada vez mais complicado, né? E para a gente aqui no Brasil, qual é o impacto de tudo isso? No próximo bloco, a gente vai se aprofundar nessa questão e tentar entender como essa parceria entre China e Rússia pode afetar o Brasil. Obrigado. De volta ao nosso Deep Dive, pessoal. No bloco anterior, a gente deu uma boa olhada no histórico da relação entre China e Rússia, né? Vimos como essa parceria se formou, os interesses em jogo e como a guerra na Ucrânia colocou essa amizade à prova. Mas agora eu quero te perguntar, quais são, na sua visão, as reais vantagens que cada país tira dessa aproximação? Começando pela China, o que eles ganham de fato com a Rússia? É verdade, a gente falou por cima. Mas agora vamos mergulhar nos detalhes. É inegável que a China, com essa economia gigante crescendo a todo vapor, precisa de muita energia e recursos naturais para sustentar esse ritmo, né? Exatamente. E a Rússia entra em cena como parceiro fundamental nesse quesito. A Rússia tem reservas enormes de petróleo, gás natural, minerais, madeira. Tudo que a China precisa para continuar crescendo. E num contexto de tensões com o Ocidente, ter um fornecedor confiável como a Rússia é um trunfo, e tanto para a China? Entendi. Então a gente pode dizer que a China entra com a grana e tecnologia e a Rússia entra com a força bruta dos recursos naturais, certo? Uma mão lava a outra, como diz o ditado. Perfeito. É uma relação de complementaridade. A China investe na modernização da Rússia e a Rússia garante o fornecimento de matérias-primas essenciais para a indústria chinesa. E tem mais. A Rússia também é um importante fornecedor de tecnologia militar para a China, o que ajuda a fortalecer o exército chinês. Olha só, mas essa dependência da China em relação à energia russa não a coloca em uma posição vulnerável. Tipo, se a relação azedar a China, não fica de mãos atadas. De certa forma, sim. Por isso, a China tem se esforçado para diversificar suas fontes de energia, investindo em energias renováveis e buscando parcerias com outros países. É uma forma de garantir a segurança energética do país a longo prazo sem depender exclusivamente da Rússia. Inteligente. E a Rússia, o que ela ganha com tudo isso? Só dinheiro ou tem algo mais? A Rússia ganha muito mais do que dinheiro com essa parceria. Com as sanções impostas pelo Ocidente, a Rússia viu muitos mercados se fecharem para seus produtos. A China surge como um porto seguro, um mercado consumidor gigantesco que absorve boa parte da produção russa. Além disso, a China investe em projetos de infraestrutura na Rússia, modernizando ferrovias, construindo gasodutos e por aí vai. E a gente não pode esquecer o apoio diplomático da China à Rússia em fóruns internacionais. A China ajuda a Rússia a driblar o isolamento imposto pelo Ocidente e a projetar sua voz no cenário global. Então a gente pode dizer que essa parceria é um casamento por interesse. Mas um casamento que tem funcionado bem até agora, né? Cada um supre as necessidades do outro e ambos se beneficiam dessa relação. Mas e a guerra na Ucrânia, como aí impactou essa dinâmica? A China continuou firme e forte ao lado da Rússia ou a coisa ficou meio abalada? A guerra na Ucrânia, sem dúvida, testou os limites dessa parceria. A China se viu numa situação delicada, tendo que equilibrar seus interesses com a pressão internacional. De um lado, ela não quer condenar a Rússia abertamente e perder um aliado estratégico. Do outro lado, ela também não quer se indispor com o Ocidente e sofrer as consequências. A China tá numa corda bamba, né? Tentando agradar gregos e troianos. Mas até que ponto ela tem conseguido manter esse equilíbrio? A China tem adotado uma postura ambígua em relação à guerra na Ucrânia. Ela condena a violência, mas evita criticar diretamente a Rússia, culpando o Ocidente pela escalada do conflito. Ao mesmo tempo, a China tem aumentado suas compras de petróleo russo a preços com desconto, ajudando a Rússia a contornar as sanções ocidentais. China, que jogo estratégico. A China está aproveitando a crise para comprar petróleo barato e ainda fortalecer sua posição como aliada da Rússia.
Mas essa postura ambígua não tem gerado críticas por parte do Ocidente. Com certeza. Os Estados Unidos e seus aliados não engoliram essa postura da China e têm cobrado uma posição mais firme contra a Rússia. A pressão é grande para que a China condene a invasão da Ucrânia e pare de ajudar a Rússia a driblar as sanções. Mas a China tem resistido a essa pressão, argumentando que defende a paz e o diálogo e que não vai ceder a pressões externas. A China não está disposta a arriscar sua relação com a Rússia por causa da pressão do Ocidente. Mas e essa aliança China-Rússia, como ela impacta a corrida armamentista global? A gente está vendo aí a China e a Rússia investindo cada vez mais em armas e tecnologias militares, e isso é bem preocupante, né? Sem dúvida. A parceria entre China e Rússia intensifica a corrida armamentista. Os três países, a China e a Rússia, estão investindo pesado em novas armas nucleares, sistemas de defesa antimísseis e outras tecnologias militares de ponta. Esse clima de competição e desconfiança aumenta o risco de conflitos e torna o controle de armas cada vez mais difícil. O mundo está virando um barril de pólvora. E a Índia, como ela se encaixa nesse cenário? Ela depende da Rússia para armas, mas ao mesmo tempo tem na China como rival na região. Que dilema, hein? A Índia está de fato num dilema geopolítico. Ela precisa da Rússia para garantir seu poderio militar, mas ao mesmo tempo se preocupa com a ascensão da China e suas ambições na região. A gente viu que a Índia tem se aproximado do ZEUE do Japão e da Austrália, formando o chamado Quad, uma aliança estratégica para conter a influência chinesa no Indo-Pacífico. Ou seja, a Índia está jogando em vários tabuleiros, né? Tentando se proteger e garantir seus interesses num cenário cada vez mais complexo. E essa parceria China-Rússia, você acha que ela vai se fortalecer nos próximos anos? Ou a gente pode esperar uma ruptura? Prever o futuro é sempre um desafio. Mas olhando para os movimentos no tabuleiro geopolítico, a gente pode traçar alguns cenários possíveis. A gente precisa se aprofundar nesses cenários, entender as nuances, os riscos e as oportunidades. E é isso que a gente vai fazer no próximo bloco. Fica ligado que a gente volta já. De volta ao Deep Dive pessoal. A gente já dissecou essa relação entre China e Rússia, entendeu as motivações, as tensões e os benefícios, mas agora a pergunta é de $1 milhão. O que o futuro nos reserva? Pois é, a gente já desvendou o passado, analisou o presente. Agora chegou a hora de colocar a bola de cristal em cima da mesa e tentar prever o futuro dessa parceria. Claro que ninguém tem a resposta definitiva, mas a gente pode analisar as tendências e os fatores em jogo para tentar traçar alguns cenários possíveis, né? Exatamente. Então me conta, quais são os cenários que os especialistas estão considerando? Essa parceria vai se fortalecer ou a gente pode esperar uma ruptura? Bom, um cenário possível é a continuidade e o aprofundamento dessa parceria estratégica. Nesse cenário, a gente veria a China e a Rússia cada vez mais unidas para enfrentar a pressão do Ocidente, formando um bloco geopolítico e econômico poderoso. Imagina um aumento significativo da cooperação econômica com mais investimentos chineses na Rússia, mais acordos comerciais vantajosos para os dois países e até mesmo a criação de mecanismos financeiros alternativos para driblar as sanções ocidentais. Seria tipo um G2 autoritário, né? China e Rússia ditando as regras do jogo, desafiando a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Mas me diz uma coisa. Como essa mudança no tabuleiro geopolítico impactaria o Brasil? Essa é uma questão crucial para a gente aqui no Brasil. Se esse cenário de fato se concretizar, a gente se veria pressionado a tomar partido. De um lado, a gente tem a China, nosso principal parceiro comercial, e do outro, os Estados Unidos e a Europa, com quem a gente compartilha valores democráticos e históricos. A gente teria que navegar com muita habilidade nesse cenário, buscando o melhor para os nossos interesses sem alienar nenhum dos lados. Aí a gente não ia poder ficar em cima do muro, né? E ter que escolher um lado ou tentar manter um equilíbrio quase impossível entre os dois. Difícil, hein? Mas me diz uma coisa. Além desse cenário de aprofundamento da parceria, quais outras possibilidades os especialistas estão considerando? Outro cenário possível é a erosão gradual dessa parceria. A guerra na Ucrânia já demonstrou que a China tem seus próprios limites e interesses em relação ao apoio à Rússia. A pressão do Ocidente, os custos econômicos do conflito e as divergências sobre questões geopolíticas podem com o tempo levar a um distanciamento entre os dois países. Hoje a lua de mel pode acabar, né? E como essa ruptura impactaria o mundo. Nesse cenário, a Rússia provavelmente ficaria mais isolada no cenário internacional, cada vez mais dependente da China. A China, por sua vez, teria mais liberdade para buscar outras parcerias e fortalecer sua posição global de forma independente. A gente pode ver a China se aproximando de países da Europa, da América Latina e da África, expandindo sua influência e consolidando sua posição como uma potência global. Interessante. Então o futuro dessa aliança é incerto, né? Existem fatores que podem fortalecer a parceria, mas também existem fatores que podem levá-la ao fim. E a gente aqui no Brasil precisa ficar atento a todos esses movimentos, analisando os riscos e as oportunidades para tomar as melhores decisões. Com certeza. E para complicar ainda mais a análise, a gente tem que levar em conta outros fatores que estão em jogo no cenário global, como a corrida armamentista, as crises econômicas e as mudanças climáticas. O mundo está em constante transformação e a gente precisa se preparar para enfrentar os desafios que vêm pela frente.
A gente vive num mundo cada vez mais complexo e imprevisível. Mas é por isso que a gente faz o Deep Dive, né? Para te ajudar a entender o mundo ao seu redor, a conectar os pontos, a ter uma visão mais ampla e crítica dos acontecimentos. Exatamente. A gente espera que esse mergulho no complexo mundo da geopolítica tenha te ajudado a entender melhor essa relação entre China e Rússia, suas implicações para o Brasil e para o mundo. E lembre-se, a gente só consegue tomar decisões conscientes se estivermos bem informados e se soubermos analisar os fatos de forma crítica e independente. É isso aí. A informação é a nossa melhor arma para navegar nesse mundo cheio de desafios. E a gente aqui no Deep Dive vai continuar te ajudando a desvendar os mistérios da geopolítica, da economia, da tecnologia e de tudo que impacta o seu dia a dia. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo Deep Dive. Até lá. E não esquece, compartilhe esse episódio com seus amigos, manda pra gente suas dúvidas, sugestões, a gente quer saber a sua opinião. Tchau, tchau!